ali em Pernambuco, um casal foi consumir e aí cobraram outro valor, tanto é que a Prefeitura de Pojuca fechou a barraca de praia que cobrava os preços abusivos. E aí viralizou nas redes sociais uma alternativa que foi adotada em Florianópolis. Em Florianópolis foi adotado uma espécie de limite, uma obrigação de pelo menos um prato das barracas de praia para que não cobrem tanto. E por isso eu tenho a honra de entrevistar aqui no nosso Bastidores CNN, o último do ano, o prefeito de Florianópolis, o Topázio Neto. Prefeito, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. O vídeo do senhor viralizou bastante e foi visto aí como um exemplo que pode ser adotado a outras cidades praianas. Gostaria que o senhor contasse qual é essa ideia e desse prato obrigatório nas barracas de praia. Uribe, boa tarde a todos, feliz ano novo. Bom, Uribe, aqui em Florianópolis nós temos um povoamento na ilha que veio lá dos Açores. Então nós nos chamamos de manezinhos, aquelas pessoas que nascem em Florianópolis ou que escolheram Florianópolis para morar, que vem do nome de Manuel, Manuelzinho, Manezinho. Então nós criamos para o verão passado, já estamos repetindo nesse verão, nos quiosques de praia que são licitados e há uma concorrência todo ano para aproximadamente 120 quiosques de praia, nós temos quase 100 praias em Florianópolis. Esses quiosques, quando ganham a concorrência para se instalar no período de novembro até final de março, eles se comprometem contratualmente de oferecer uma opção de alimentação na hora do almoço, que nós chamamos de prato manezinho, em homenagem ao manezinho que mora em Florianópolis. Esse prato manezinho, ele custa R$40, e nesse prato ele tem que ter no mínimo 300 gramas de uma proteína que sejam frutos do mar, ou um camarão, ou um peixe, ou um outro fruto do mar, um arroz, uma batata frita, uma pequena salada, pode trocar o arroz por um prato típico nosso, que é o pirão, né? E acompanha uma água ou um copo de refrigerante. Nós fizemos isso, Uribe, exatamente pelo que você falou. Eu sou um defensor da livre iniciativa e do liberalismo econômico, mas nós temos que ter responsabilidade com aquelas pessoas que procuram a nossa cidade para passar o verão, e são pessoas de diferentes classes sociais, com diferentes níveis de renda, e nós queremos oferecer pelo menos uma opção acessível às pessoas, que nós chamamos de prato manezinho, a R$40, que é oferecido em todas as praias da cidade, nos quiosques de praia. Obviamente que os restaurantes que já estão lá estabelecidos, eles têm os seus cardápios normais, os quiosques têm o seu cardápio, mas obrigatoriamente, pelo contrato que fizeram com a prefeitura, eles têm que oferecer o nosso prato manezinho. É uma grande questão, né, prefeito? Porque muitas vezes, claro, é importante que o setor privado se autorregule, mas quando há abuso, a gente tem o poder público para evitar o abuso. E essa ideia é muito importante, porque se ela for adotada no país inteiro, faz com que pessoas de classes aí menos favorecidas consigam frequentar as praias e ter uma alimentação. Prato com peixe, R$40 é um luxo. Tô eu indo para Florianópolis para passar o próximo final de ano, porque realmente é diferente de todas as outras praias. Como o senhor viu, prefeito, essa situação lá em Pernambuco, que muitos barraqueiros tentaram ali passar a perna naquele casal? Bom, veja bem, Uribe, a fiscalização tem que ser permanente, né? Então nós temos a fiscalização nas praias. Como se trata de uma relação de consumo, o nosso PROCON municipal também fiscaliza os quiosques para que eles ofereçam um prato manezinho. E essa ideia veio da escuta que nós temos da rede social. A rede social é bom porque você escuta muita população, e a população, ao longo dos últimos anos, sempre dizia: olha, é muito caro, às vezes me cobram R$50 por uma porção de batata frita e tal. Então nós fomos ouvindo isso e criamos o prato manezinho. Eu acompanhei na rede social o episódio que houve aí numa praia do Nordeste, e realmente é um episódio lamentável, mas tenho certeza que não representa a grande maioria dos comerciantes que estão na praia servindo a população que procura no verão para passar o seu turismo. E, de fato, o poder público, eu acho que fez a prefeitura, o poder público tem que ir lá coibir, eventualmente multar, tirar a concessão, tirar o alvará, porque esse tipo de empresário, ele não colabora, né? Como eu digo aqui, nós temos que explorar o turismo e não o turista, né? É o turismo que é uma grande fonte de renda para Florianópolis, é uma das grandes arrecadações que nós temos no ano. Esse ano nós estamos esperando perto de 3 milhões de turistas até o final do mês de abril.
turismo qualificado, turismo que vem para uma cidade que hoje é a capital mais segura do país e que quer ter a sua estadia aqui em Florianópolis prazerosa, com tudo aquilo que ele espera. Prefeito, em relação às cadeiras e ao guarda-sol, porque tem muitos locais do país que cobram por eles, como funciona em Florianópolis? Bom, em Florianópolis funciona da seguinte forma: os quiosques de praia e os restaurantes, eles podem adquirir o direito de ter cadeiras e guarda-sóis em frente ao seu estabelecimento. A regra é clara, como diria aquele nosso comentarista. Se você tem a cadeira não sendo utilizada, qualquer banhista pode sentar e usar a cadeira durante o tempo que ele quiser, consumindo ou não. Ah, prefeito, mas aí não é justo, ele vai ficar sentado lá, não vai consumir nada do restaurante. A experiência mostra que se a pessoa vai lá, senta, tem uma cadeira, tem um guarda-sol no restaurante, uma mesa para se servir, ele vai consumir alguma coisa no restaurante. Então, nós temos isso bem pacificado aqui em Florianópolis, como eu falei, tem que ser fiscalizado, porque às vezes tem gente que quer fugir da regra, tem um volume máximo de mesas e cadeiras que a pessoa pode se habilitar a oferecer, sempre ele tem que deixar metade da areia disponível, ele não pode ocupar toda a areia, ele pode ocupar só metade da faixa de areia, só na frente do seu estabelecimento. Então, isso tem sido uma convivência bastante bacana e nós também damos concessões para as pessoas que queiram alugar cadeiras e guarda-sóis fora da frente dos restaurantes. Então, também há esse serviço disponível aqui na cidade e nós estamos sempre com a Guarda Municipal e a fiscalização dos serviços públicos nas praias, fiscalizando para que isso seja uma prática dentro daquilo que estabelece a nossa legislação. Prefeito, daqui a pouquinho o Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, vai entrar para fazer uma pergunta para o senhor. Eu queria perguntar sobre o Ano Novo em Florianópolis. Que atrações serão apresentadas na cidade? Uribe, nós teremos um Ano Novo especial em 2025, porque em 2026 a nossa ponte Hercílio Luz, que é o cartão postal de Santa Catarina, uma ponte com 800 metros de comprimento, 500 metros de vão livre, ela vai completar 100 anos. É um dos poucos exemplares ainda no mundo que é operacional. A ponte é uma das travessias que nós temos do continente para a ilha e ela completa 100 anos. Então, esse ano, todo o nosso Réveillon lembra a ponte Hercílio Luz, é chamado Réveillon da Luz, e nós vamos fazer uma grande queima de fogos com a já tradicional cascata na ponte Hercílio Luz, que esse ano terá uma duração de 7 minutos e fecha a queima de fogos, que dura 15 minutos, incluindo a cascata. Então, nós teremos atrações nacionais, 2 bandas com atrações nacionais, uma na Beira-Mar Norte, que fica na região insular, na região da ilha, uma outra na região continental. Então, serão atrações muito bacanas, 9 balsas com fogos de artifício, com baixo ruído. Nós não usamos aqueles fogos que têm estampido. Mesmo assim, as crianças e as pessoas que têm sensibilidade auditiva, elas podem solicitar gratuitamente os abafadores para participar no seu espaço que nós temos lá para pessoas com deficiência. E nós esperamos entre 500 e 600 mil pessoas aqui no centro da cidade para ver o nosso show de fogos e acompanhar o nosso show musical. Importante, porque tem muita gente também que está em casa, né, padecendo de alguma doença, ou animais domésticos que têm sensibilidade, então é importante essa iniciativa desses fogos de artifício que não fazem barulho muito grande. Vou agora chamar o Fernando Nakagawa para fazer uma pergunta para o senhor, prefeito. Obrigado, Uribe. Prefeito, obrigado por estar aqui com a gente. Primeiro, parabéns pela atuação que o senhor tem nas redes sociais. Eu sempre vejo o senhor no TikTok, é muito frequente. Este ano de 2025 termina para o senhor com dois fatos ali. A presença do senhor nas redes sociais, que cresceu muito, e também a grande polêmica gerada pela atuação da prefeitura na rodoviária de Florianópolis e aquele suposto controle migratório. Qual foi a lição que o senhor tirou desse episódio? O senhor se arrepende desta medida, prefeito? Ô, Fernando, olha, primeiro, obrigado por me acompanhar na rede social, eu fico muito feliz com isso. A gente usa a rede social como um canal de comunicação forte com a população. Eu me arrependo, talvez, de não ter me preocupado um pouquinho mais com o formato daquele vídeo, Fernando, porque o vídeo era um vídeo que, teoricamente, era uma tarefa simples, que é o seguinte: a gente sabe que a questão da pessoa em situação de rua
é um drama no mundo inteiro, é uma epidemia no mundo inteiro. Nós aqui em Florianópolis fazemos um grande trabalho com relação a esse tema. Nós temos empregabilidade, a gente tem acolhimento, a gente tem a possibilidade de a pessoa receber uma passagem para voltar para sua família, internação em clínicas terapêuticas, tanto voluntariamente quanto involuntariamente. Mas uma coisa que eu não posso admitir, são municípios menores do Brasil inteiro que, às vezes, para não ter esse trabalho de tratar as suas pessoas em situação de rua, simplesmente compram uma passagem e mandam para Florianópolis, como mandam para Curitiba, mandam para Porto Alegre, mandam para São Paulo. Então, nós temos um posto da assistência social na rodoviária para dar apoio à população de maneira geral, às pessoas que chegam, que não sabem para onde vão, mas também esse posto tenta identificar, muitas vezes quando é procurado, daquelas pessoas em situação de rua que simplesmente foram mandadas para Florianópolis sem nenhum vínculo com a cidade. E é esses casos que me preocupam, quando as pessoas vêm sem vínculo, porque é transferir um problema de um município para o outro. Então, o vídeo que eu fiz, eu queria dizer que, olha, nós estamos de olho aí, não adianta querer mandar a pessoa em situação de rua para Florianópolis sem nos avisar, que nós vamos, se a gente identificar, nós vamos conversar com o município que mandou para ver se ele recebe de volta, e se ele não receber de volta, nós vamos acolher, como acolhemos a todos, mas eu vou denunciar no Ministério Público, porque isso é ilegal. Você não pode, o município simplesmente não pode pegar uma pessoa em situação de rua que não tem vínculo com outro município e mandar para lá. Esse meu vídeo, ele foi, você pegou só o primeiro, as pessoas pegaram só a primeira frase, a última frase e deram a conotação de que eu estaria fazendo algum controle migratório, etc, etc, e que, de fato, se você tem o mínimo de conhecimento e inteligência e bom senso, vai ver que nenhum prefeito do Brasil pode fazer controle migratório, ainda mais no estado como o nosso de Santa Catarina e a minha cidade, Florianópolis, que foi construída por migrantes, pessoas que vieram do Brasil inteiro. Eu tenho aqui uma população do Norte e Nordeste que muito nos orgulha, porque nos ajuda a fazer a cidade crescer, e as pessoas que moram aqui sabem do que estou falando. Então, na verdade, o vídeo teve uma repercussão muito mais por uma questão ideológica, a questão de direita, esquerda, o contra e o não contra, tomou uma proporção muito grande. A gente explicou o que tinha acontecido, a fervura baixou, as pessoas entenderam. Quem é mais próximo da cidade sabe do que eu estou falando. Florianópolis hoje é a capital mais segura do Brasil. A gente se orgulha de ser uma cidade ordeira, limpa, organizada, que recebe a todos de braços abertos. Mas foi um episódio que realmente foi um episódio bastante pitoresco aqui, que eu administrei da melhor forma possível, viu? Nós conversamos com o prefeito da capital de Santa Catarina, Topázio Neto. Prefeito, obrigado por ter nos atendido no dia 31. Eu sei que o senhor deve estar atarefado por aí, também tem um momento de descanso, mas contemplou a CNN Brasil e a gente agradece muito por isso. Bom 2026 para o senhor, prefeito. Olha, muito obrigado. Como a gente diz por aqui, vocês são muito queridos. Vocês sempre nos ajudam e abrem espaço para aqueles assuntos importantes de Florianópolis. Então, quero agradecer muito a todo o time, desejar um feliz ano novo, que a gente possa fazer de 2026 o melhor ano das nossas vidas. Forte abraço.